Bom dia, galerinha do sexto ano. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Queria aqui só dar umas dicas, umas orientações bem básicas sobre os estudos do capítulo 12, que trata sobre um tema importantíssimo, né? Vocês aí que estão concluindo o conteúdo do sexto ano, queria dar os parabéns para vocês pela dedicação, pelo esforço, especialmente a todos vocês, meninos e meninas que conseguiram, né, realizar esse ano letivo com muito empenho, apesar das dificuldades que nós sabemos que todos nós enfrentamos. Ninguém esperava, né, gente, que isso realmente acontecesse. Não foi fácil para ninguém, nem para nós, professores, nem para vocês, alunos, nem para as famílias. A gente sabe disso, né? Mas chegamos lá, vencemos o ano letivo e tenho certeza que muita gente aproveitou bem. Não foi o ideal, né? A distância, especialmente na idade de vocês do sexto ano, não é o sistema ideal, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa de um apoio, né, mais próximo, de mais proximidade. Nós também sentimos muito por isso, mas aprendemos coisas novas, né? Eu, por exemplo, aprendi a trabalhar um pouco mais com a questão da informática, aprendi a usar esses recursos visuais um pouquinho. Não estou distante ainda do ideal, né? Mas já estou usando, né? Vocês também aprenderam a usar vários recursos, com certeza. Ou seja, isso é bastante proveitoso e é um ensinamento que vai ficar para a nossa vida, independente do nosso retorno ano que vem, se Deus quiser, presencial. Tá bom? Bem, nós vamos trabalhar com o capítulo 12, que é o capítulo Feudalismo, Sociedade, Cultura e Religião, né? E para entender esse capítulo, você vai, essencialmente, que ter feito uma boa leitura, um bom trabalho lá no capítulo 11, né? Quando ele vai abordar uma questão fundamental, que é a questão da descentralização do Império Romano, ou seja, da fragmentação do Império Romano, né? Você vai ver logo aí no começo do capítulo falando sobre os domínios germanos. Os povos germanos vão ocupar os territórios onde antes era o Império Romano, né? Vão dominar essa região, vão implantar vários reinos. Nós vamos ver que o reino que vai ser mais bem sucedido nesse projeto vai ser o Reino Franco. E aí aparecem personagens importantíssimos da história, como o Meroveu, considerado fundador do Reino Franco, seu filho Clovis, que vai dar início a uma política expansionista, inclusive não só através de guerras, mas através de uma política de casamentos. Ele vai se casar com uma princesa cristã burgúndia, né, do povo burgúndio, que é a Clotilde. Daí ele vai conseguir uma aliança com a igreja. Nós vamos ver que o Clovis, ele vai, nesse processo, ele vai conseguir muito sucesso, só que seus filhos não vão dar continuidade ao sucesso do pai, os seus descendentes, delegando o poder para seus administradores, chamados de mordomos ou prefeitos do palácio. E aí um desses prefeitos do palácio, chamado Pepino, né? Pepino Breve, porque era bem baixinho, vai acabar dando um golpe, e aí vai acabar com a dinastia Merovíngia, e vai dar início à dinastia Carolíngia, por causa do seu filho, Carlos Magno, que, aliás, é o mais importante, dos mais importantes reis do Reino Franco. Tão importante que ele vai, inclusive, transformar, através da sua ação, de sua política de alianças, o Reino Franco no Império Carolíngio, né? No ano 800 depois de Cristo, ele vai ser nomeado lá na Basílica, na Basílica de São Pedro, como o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, o que é sacro, sagrado. O Sagrado Império Romano, né? Ou seja, uma herança do Império Romano Germânico, ou seja, os povos que acabaram entrando no Império Romano. Não podemos dizer que essa aliança com a Igreja Católica, entre Estado, entre governo e a Igreja Católica, é fundamental para entender todo o período da Idade Média, que nós vamos ver em mais detalhes lá no sétimo ano de 2021, se Deus quiser, não é, gente? E que a origem até dos territórios da Igreja Católica estão associadas àquele cara que eu acabei de falar, o Pepino. Foi ele que, buscando aliança com a igreja na época estava ameaçada pelos povos lombardos. O que vai acontecer? Ele, em troca de ser reconhecido pela Igreja Católica, ele vai se aliar à igreja e vai combater os povos lombardos. E vai doar as terras conquistadas desses povos para a igreja, que vão ser os estados papais ou estados da igreja, que a igreja conserva até hoje alguma parte, como, por exemplo, o Vaticano, né? O Vaticano, a sede da Igreja Católica, hoje, que é um país dentro de um país, né? Lá da Itália,
na cidade de Roma, mas é um país independente, né, cujo chefe hoje é o Papa Francisco. Esse país, chamado Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, foi uma doação lá do Pepino, lá há muito tempo atrás. Então você vê, né, as consequências da história chegando até os dias atuais, né? Você vai ver também que o Império Carolíngio se tornou muito vasto e que para administrar esse império, o Carlos Magno vai estabelecer uma série de relações com seus nobres. Ele vai criar títulos, né? O conde, o visconde, o marquês, o duque, vão surgir daí, né? O que é, professor Robson, esse negócio de conde? O que é isso? Pessoal, isso são territórios. Então, condado, quem administra o condado é um conde. Uma marca, que é um território maior, perto das fronteiras, são os marqueses, né? Que nem o marquês lá aliás, o visconde, né? De Sabugosa, né? Já viu aí no sítio Pica-Pau Amarelo, aquilo lá não é o nome dele, tá? É um título, né? O duque, né? O duque é aquelas regiões mais perto da capital. Então esses títulos eram dados pelo Carlos Magno e seus sucessores aos seus nobres para numa relação de troca. Aliás, essa relação de troca de favores é essencial para você entender esse período da história. Ela se dava através de uma relação onde havia o que dava, chamado de suzerano, e quem recebia, chamado de vassalo, né? Era uma troca de favores, onde o vassalo prometia defender, né, aquele território em caso de ataque, e o suzerano prometia proteção a esse vassalo, né? Você vai ver no capítulo, essas relações são fundamentais. E é importante você notar que essas relações elas eram entre nobres, tá? Aliás, durante a Idade Média, você vai ter 3 categorias de pessoas que não podiam mudar. Eram nobres, clero e povo, tá bom? Nobre, clero e povo. Nobre, aquelas pessoas mais próximas do rei. Clero, a igreja, os membros da igreja, e o povão, o camponês, que era a maioria do povo. É bom lembrar também, nessa época, né, nós falamos aqui sobre o papel dos nobres, que nessa época, para explicar o feudalismo, acontece aquele processo de descentralização do poder logo após a morte de Carlos Magno. Seu filho Luís o Piedoso divide o reino entre seus 3 filhos para impedir a guerra, o conflito. Só que aí esses reinos vão tendo cada vez mais subdivisões. Chega um momento em que os nobres mandavam mais do que os próprios reis, né? Tinham leis específicas para cada território. Então, esse processo de descentralização é o que a gente chama de feudalismo, ou seja, o poder que antes ficava na mão do imperador, ele passa a ser descentralizado, fica nas mãos agora dos nobres locais, tá bom? Então é uma questão também importante. Aí vem aí no seu livro, na página 218 e 19, falando, você vê a estrutura de um feudo, né, do senhorio, né? Você vai estudar isso aí bonitinho. Vai ver aí que tem sempre os castelos, né, gente? Essas fortificações aí, ó. Veja aí na página 219, que é para quando vinham os povos inimigos, né? Aí você corria todo mundo lá para dentro do castelo para se proteger. Tem até um jogo de videogame sobre isso, né, gente? E na página 220 vai começar a falar sobre a sociedade feudal, ó, o clero, a nobreza e a grande maioria, que eram os trabalhadores. E também na página 223 vai falar aí sobre o senhorio e as obrigações dos servos, né? Entre as obrigações do servo, a gente pode citar, por exemplo, a corvéia, que era a obrigação de trabalhar de graça, né, para o senhor 2 ou 3 dias por semana, em troca de proteção, né? Isso já acontecia lá no final do Império Romano, né? A talha, que é a obrigação de dar ao senhor 30% a 40% do que produzia no manservio, que era a terra dele, né, a terra que ele ocupava, e a banalidade, ou seja, o que era a banalidade? Era o pagamento sobre os equipamentos, né? Ou seja, o servo trabalhava 2 dias de graça, tinha que dar quase metade do que produzia para o senhor e ainda pagava as ferramentas, ou seja, gente, sobrava quase nada. Além disso, eles não podiam comer determinados alimentos, viu, gente? Tinha alimentos de caça, por exemplo, a carne, a proteína, normalmente uma exclusividade dos nobres.
Então a alimentação era muito fraca, por isso a expectativa de vida e as doenças apareceram. A gente vai falar sobre isso mais um pouco depois. E além disso, tinha um dízimo, né? Além disso tudo, o trabalhador ainda tinha que pagar 10% sobre o que ganhava para a Igreja Católica na época. E aí você vai ver, a partir da página 224, justamente falando sobre essa relação entre os servos, entre os trabalhadores e a sociedade feudal com a Igreja Católica nesse momento, que muitas vezes explorava esses trabalhadores, inclusive se aproveitando da ignorância desses povos, né? O conhecimento passou a ser um domínio quase que exclusivo do clero, dos membros da igreja. E por isso, os trabalhadores vão se tornando, as novas gerações são analfabetos. E toda a verdade que eles escutavam vinha sendo a verdade da igreja, ou seja, o padre se aproveitava, era um poder que você tinha, né? O conhecimento é poder, né? E eles se aproveitavam desse conhecimento exclusivo que tinham para controlar as mentes das pessoas. Você vai ver isso aí, né? E aí existe um equívoco muito grande na página 26 falando sobre a questão chamar esse período da história da comunidade das trevas. Não, na verdade, nós vamos ver no ano que vem que houve muita inovação, revoluções e descobertas durante a Idade Média. Mas, de fato, que houve uma retração no acesso das classes, especialmente trabalhadoras, ao conhecimento. Isso é uma coisa realmente inegável, tá bom, pessoal? Então isso foi só um resumo rápido, breve, para a gente poder dar uma dica, uma orientação para vocês aí fazerem os estudos de vocês acerca desse capítulo, tá bom? Na próxima semana a gente vai ter aqui, eu vou mandar para vocês no link de atividades a tarefa de revisão, né? Faça a tarefa de revisão, eu vou cobrar 2 capítulos na prova, só o capítulo 11 e o 12 mais o projeto Novembro Negro, né? Capítulo 11, 12 mais o projeto Novembro Negro, algumas questões. E aí a gente vai fazer a prova na data conforme o calendário que vai ser fornecido pela coordenação. Tudo bem, gente? Então, bons estudos, que Deus abençoe a todos vocês, que esse vídeo encontre as famílias e vocês com saúde e até breve. Tchau, tchau.